Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Bem-vindos ao canal Mensagem do Juízo, onde nós estudamos e nos preparamos para a volta de Jesus. Dando continuidade no estudo sobre o plano da redenção, parte 2 agora, tá bom? Abra sua Bíblia em Apocalipse 12 e vamos avançar em um elemento interessante sobre o plano da redenção. Muitos de nós focamos no plano da redenção apenas na queda do homem, ou seja, nós vamos falar agora. Nós falamos no vídeo anterior sobre esse plano ser elaborado antes da fundação do mundo. Mas hoje nós vamos focar sobre criação, queda e redenção. Mas antes de entendermos isso, nós precisamos entender a natureza do grande conflito. Porque se focarmos o plano da redenção apenas no homem, nós vamos ignorar que houve uma acusação grave, muito grave, feita da parte de Satanás para com Deus. E nós vamos ver isso nesse estudo, tá bom? Olha o que está escrito em Apocalipse 12, versos 7, 8 e 9. E houve, bem aqui meus irmãos, ó. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E lutou o dragão e os seus anjos. E não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Uma breve interpretação aqui, rapidinho. E houve guerra. Para haver guerra tem que haver dois governos. Então nós sabemos que Miguel, que é o príncipe, o segundo do reino celeste, representa o nosso Senhor Jesus Cristo. Dragão é Lúcifer, e os anjos é a terça parte dos anjos. Então eles queriam reformular a lei. Olha o que a senhora White nos diz referente à guerra. A oposição à lei de Deus começou nas cortes celestiais, meus irmãos, com Lúcifer, com o filho da alva, o querubim cobridor. Satanás decidiu ser o primeiro nos conselhos celestiais e igual a Deus. Satanás ele decidiu por conta ser justamente esse primeiro nos conselhos celestiais e igual a Deus. Começou sua obra de rebelião com os anjos que tinha sob o seu comando, tentando espalhar entre eles o espírito de descontentamento, e agiu tão enganosamente que muitos dos anjos foram ganhos para sua causa antes que seus propósitos fossem plenamente conhecidos. Mesmo os anjos leais não podiam discernir completamente seu caráter, nem ver o rumo ao qual conduzia sua obra. Quando Satanás teve sucesso em conquistar muitos anjos ao seu lado, apresentou sua causa diante de Deus, defendendo que o desejo dos anjos era que ele ocupasse a posição mantida por Cristo. O mal continuou a operar até que o espírito de descontentamento amadureceu em rebelião aberta. Então houve guerra no céu, e Satanás e todos os que simpatizavam com ele foram expulsos. Ele guerreou pelo domínio do céu e perdeu a batalha. Deus não podia mais confiar a ele a honra e supremacia, e estas, juntamente com o papel que havia desempenhado no governo do céu, foram-lhe tiradas. Desde então, Satanás e os exércitos de seus confederados foram declarados inimigos de Deus em nosso mundo. Estes lutam continuamente contra a causa da verdade e da justiça. Satanás continuou a apresentar aos homens, como apresentou aos anjos, falsas representações de Cristo e de Deus, e tem ganhado o mundo para o seu lado. Mesmo as professas igrejas cristãs têm se colocado do lado do primeiro grande apóstata, que é Satanás. Ou seja, a questão do plano da redenção, meus irmãos, não é apenas a remissão dos pecados da humanidade. Tem a ver também com o caráter de Deus. Satanás colocou em xeque, em dúvida, na mente dos anjos, o caráter de Deus, apontando que a lei de Deus é injusta. Ele queria reformar a lei de Deus. Falando que a lei de Deus é injusta, ele está dizendo que Deus é injusto. Então, ele levantou essa acusação, levantou essa rebelião contra o céu e foi expulso.
tá bom? Continuemos. Um outro elemento aqui ainda no mesmo texto, aqui no verso 9. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente. E aqui a gente dá uma pausa. Lembrando que após a expulsão de Satanás, Deus se vê na necessidade de abrir um processo. Mas para abrir esse processo, ele precisa de um juiz. E Deus não pode ser juiz, porque ele está dentro desse processo, correto? Ele precisa de um povo ou de um representante que seja imparcial a esse problema. E aí vem a ideia, dentro dos planos insondáveis de Deus, de criar o homem. Perceba essa necessidade, meu irmão e minha irmã. Deus vê a necessidade de criar o homem para ser esse elemento imparcial, para que haja um julgamento justo e o pecado e a rebelião de Satanás seja sentenciada à morte de maneira justa. Então Deus cria o quê? O homem. Mas antes de criar o homem, Deus cria um mundo em 6 dias literais de 24 horas. E no 7º dia, Deus descansa, institui o quê? O casamento e o sábado. Só que, infelizmente, esse povo do juízo que deveria nascer de Adão e Eva foram corrompidos por esse arco-enganador. Por isso que está escrito, antiga serpente. Satanás se vestiu de uma serpente e enganou Eva, aproveitou da ignorância de Eva, aproveitou da fraqueza de Adão e através da sua maldade ele trouxe o pecado e a morte para o nosso mundo. E o pecado e a morte no mundo inteligível trouxe a expulsão de Satanás do céu. Só que interessante, no mundo sensível que conhecemos, no mundo físico, houve o quê? Infelizmente, o reino da morte começou justamente quando Adão aceitou, se rebelar contra Deus. E aí Deus vai falar com Adão, ele perde a dóxia, perde a glória, se sente nu, junto com Eva, eles colocam folhas de figueira, não dá certo, eles se escondem de Deus, Deus fica perguntando, onde estás? E essa pergunta é tão profunda, meu irmão, minha irmã, porque quando ele pergunta onde estás, está no contexto de vocês foram criados para um fim, para uma finalidade, para se tornar o povo do juízo, para processar, para entrar justamente para julgar, para condenar e sentenciar o pecado. Mas agora eles estão envolvidos pelo pecado. Eles caíram, infelizmente, nas ideias de Satanás, do diabo. Separou ele, Satanás conseguiu separar o casal edêmico de Deus. E é assim, com essa rebelião, para não perpetuar o pecado, com a árvore da vida lá, Deus se sentiu obrigado a tomar algumas condições e expulsou Adão e Eva, como nós vimos no vídeo passado, eles morreram fora. Adão e Eva morreram fora do Éden, não dentro do Éden. Então eles foram expulsos do Éden. E ainda Deus colocou anjos lá para proteger o Éden e proteger a árvore da vida, para que eles não perpetuassem o pecado. Tá ok? Então, meu irmão e minha irmã, esse assunto é profundo, porque nós vemos que Deus criou fazendo aqui uma amarração e fechando esse ponto. O que o plano da redenção tem em relação com o homem? Lembrando do grande conflito no céu, o homem foi criado para que se manifestasse o povo do juízo, para julgar, condenar e sentenciar o pecado à morte eterna. Porém, o juiz, que era a humanidade, foi comprada, foi corrompida pelas ideias do enganador, que é Satanás. Dessa forma, houve um desvio. Nós vamos ver agora, no próximo vídeo, que esse desvio, um processo, um plano para que coloque a humanidade na sua finalidade. A humanidade foi criada por um fim, para fazer o julgamento, para de fato julgar o pecado, julgar o arco-enganador, julgar de fato a morte, sentenciar e condenar. Porém, Satanás conseguiu desviar esse curso. E aí vem a necessidade de quem? Jesus
morrer por esse povo que era o povo do juízo, que foi corrompido, para que eles possam voltar para o seu fim, como povo do juízo, fazer o julgamento, fazer a condenação e fazer de fato a sentença. E agora nós vamos fazer isso ao lado de quem? Ao lado de Cristo. Por isso que quando vem aquela pergunta, nossa, Deus sabia de tudo isso, sabia do pecado, sabia que Satanás ia se rebelar, e ainda assim permitiu e criou? Sim, porque Deus no final ele se agradou. Ele se agradou em ver o fruto. E é isso que nós não conseguimos enxergar agora porque nós não temos a onisciência de Deus. Por isso que o plano da redenção é tão maravilhoso. Por isso que nós precisamos entender e conhecer o plano da redenção. Mas ter a visão completa desse plano nós não conseguimos porque nós não somos oniscientes. Ok? Então, o plano da redenção não está focado apenas no homem. Está focado também em reivindicar o caráter de Deus. Julgar o pecado, condenar o pecado e sentenciar o pecado à morte eterna. Esse é o propósito da humanidade. E isso foi desviado quando a humanidade caiu. Então, por isso que a teologia se baseia justamente nisso, a teologia moderna. Criação, queda do homem e redenção em Cristo Jesus. Para quê? Jesus morreu fora do pátio, que nós vimos lá em Hebreus 10, verso 12, fora do portão para santificação. Por que nós precisamos ser santos? Por que nós precisamos ser, como está escrito lá em 1 de Pedro, capítulo 1, do verso 18 ao 20, nós precisamos estar inculpáveis, né, aos olhos de Deus. Por quê? Porque nós precisamos ser o povo do juiz. Nós precisamos ser um povo de exemplo, para que possamos, de fato, julgar o pecado, condenar o pecado e Deus possa sentenciar o pecado com a morte eterna.